Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que o culto de hoje ele é em ação de graças por mais um ano de vida concedido à nossa irmã Mariângela. Depois do culto nós vamos abraçar de modo especial. E as crianças, elas vão sair no dia ninfa lá para a salinha. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. A gente vai ler um texto bastante conhecido da palavra, que é a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raízes, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome e rogamos a Ti, meu Deus, que o Senhor venha ministrar essa palavra na profundidade do nosso coração, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, que o Senhor reuniu neste lugar na noite de hoje. Fala, Deus, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, essa é uma parábola muito conhecida, muito citada, talvez a mais citada das parábolas de Jesus. Os 3 dos 4 evangelistas mencionam a parábola. Esse texto fala de como a palavra de Deus, como boa semente, deve ser semeada no solo dos corações. E eu queria chamar a atenção da igreja de uma maneira muito especial hoje à noite para a necessidade de nós sairmos a semear.
andando e semeando, andando e ministrando, andando e pregando essa palavra de vida eterna. Eu não estou dizendo que você saia de 2 em 2, de 3 em 3, batendo de porta em porta. Não estou dizendo isso. O grande desafio da Igreja do Senhor Jesus dos nossos dias é o viver a palavra e fazer com que esta palavra seja ministrada enquanto nós andamos pelo caminho. Mesmo sendo a mais poderosa das sementes, ela vai depender do tipo de solo onde será semeada para que possa produzir uma grande colheita. Não cabe a nós escolher o lugar, o canteiro, o campo onde a semente deverá ser semeada. Nós somos chamados a ser semeadores, não convertedores. Nós somos chamados a obedecer o ID de Jesus. Quer que seja a vizinha do nosso lado, quer que o Senhor deseje que nós possamos ir aos confins da terra, não importa. O importante é que a palavra seja pregada, e o Senhor está requerendo isso de nós nos dias de hoje de uma maneira muito clara, e é preciso que nós entendamos aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós não fomos chamados para ser profissionais disso ou daquilo, simplesmente como o alvo maior da nossa vida. O alvo maior da nossa vida é fazer a vontade do nosso Pai Celestial, é ministrar essa palavra onde quer que estejamos, que nós possamos florescer onde estamos plantados. As pessoas em nossos dias estão cada vez mais necessitadas de Deus, mas não sabem disso. E é interessante que o grande problema é exatamente a dureza dos corações. Os corações têm sido solos áridos, cada vez mais refratários à palavra de Deus. Mas isso não é da nossa conta. Nós somos chamados para semear, independente, eu repito, do solo dos corações. Muitas vezes nós tendemos a dizer: não adianta, eu vou jogar pérolas aos porcos. Nós precisamos sair e semear, sair e propagar esse evangelho do reino em nome de Jesus, enquanto é dia e nós podemos trabalhar. Nesse contexto aqui, o semeador é Jesus, mas representa também qualquer um de nós que compartilha a palavra de Deus, que é essa semente bendita. O discípulo de Jesus não pode perder de vista que ele é tão somente um semeador. Eu quero repetir isso mais uma vez. Você é um semeador. Todos nós fomos chamados com este propósito. O ID é para todos. Ninguém está fora da esfera de alcance deste chamado. O apóstolo Paulo adverte sobre essa questão de sermos semeadores apenas. Em 1 Coríntios 3, 6 e 7, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, o que semeia é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E nós não podemos reter a nossa mão, nós precisamos incansavelmente buscar meios criativos de ministrar essa palavra. Há sempre uma forma de fazer isso. Ontem à noite eu conversava com um grupo de irmãos, depois do estudo bíblico, e eu dizia o seguinte: olha, é preciso que nós aprendamos a ouvir aqueles a quem abordamos com a palavra, para que no meio daquela conversa o Espírito nos dê uma deixa daquilo que nós devemos falar com relação à palavra de Deus. Em muitas situações, a única Bíblia
que a pessoa vai ter a oportunidade de ter contato é você. Muitas vezes você não vai ter oportunidade de falar, mas viva o Evangelho. Viva esse Evangelho de modo que as pessoas olhem para você e digam ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Eu gosto muito do texto que fala a respeito de um profeta de Deus que passava e uma mulher disse para o seu marido, ali vai um santo homem de Deus. E construíram para aquele homem um lugar onde ele de passagem pudesse repousar. Como é que aquele homem foi reconhecido como um santo homem de Deus? Apenas por palavras? Claro que não. Sobretudo com a vida. Muitas vezes nós não estamos achando que estamos sendo vistos, notados. Nós somos observados por homens e por anjos eleitos e por anjos caídos. Há toda uma torcida esperando a nossa queda, há toda uma torcida espiritual esperando a nossa queda. E nós precisamos dia após dia nos consagrar ao Senhor, buscar de Deus uma mudança profunda, para que nós possamos, com o nosso andar, com o nosso viver, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum de nós está pronto. Crente maduro, Deus colhe. E nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo visitados por Deus, para que ao sair a semear, a obra seja feita para a glória do Pai. O texto, eu conversava isso com o pastor Malta, hoje pela manhã, e eu dizia, olha, essa parábola, Jesus explica muitas outras parábolas, ele dá a entender muitas outras parábolas, mas talvez aqui nesse momento seja uma das explicações mais explícitas de Jesus, porque ele explica aos seus discípulos em particular o sentido dessa parábola, assim como a parábola do joio, que ele também dá uma explicação muito explícita. Jesus descreve aqui 4 tipos de solos, sendo que 3 deles não produzem frutos. E eu queria que você prestasse bastante atenção e deixasse que o Espírito ministrasse ao seu coração. À medida que nós ouvimos que somos semeadores, também somos solos nos quais a semente foi semeada. Então, o primeiro tipo de solo é o solo duro da beira do caminho. E quando nós lemos os versículos 5 e 12, que se completam, diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. Que coisa mais estranha. Há um propósito do adversário exatamente ali onde aquela semente foi semeada, à beira do caminho, e arrebata. Isso acontece sim, claro que sim. O solo duro representa a pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o diabo leve a semente embora. Como esse solo ficou assim, duro? Jesus fala aqui de um lugar que era caminho, era a passagem dos transeuntes. Ali a terra era batida, compacta. O que caísse sobre ela, as aves do céu viriam buscar. Ficava a mostra, ficava a flor da terra. As aves aqui são figuras representativas de ações e presenças demoníacas. Muitos recebem a palavra, mas logo deixam que ela seja levada dos seus corações por essas ações. Quantas sementes você já deve ter semeado vida fora? Quando lemos esse texto da palavra de Jesus, temos a impressão de alguém
que sai como os agricultores do interior com seus embornais, às vezes mochilas grandes, cheias de sementes, e ali aquele semeador, ele vai tirando daquelas suas sacolas, mãos cheias de sementes, e vai sacudindo, e vai andando e jogando, andando e sacudindo essas sementes. Parece que quem joga não sabe onde elas vão cair, ou está pouco preocupado com isto. O que ele quer mesmo é semear. Vocês entenderam? Semeemos. Mas incansavelmente, não importa quais solos vão receber essa semente. Até porque nós não conhecemos os tipos de solos. Nós não temos esse poder de ver o tipo de solo no qual nós estamos lançando as sementes. O segundo tipo de solo mencionado por Jesus é o solo raso. Versículos 6 e 13 dizem o seguinte: outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A provação, ela tem sido um regulador de muitas conversões, genuínas ou não. Na hora da prova, o sujeito ou corre para Deus, ou aconteceu realmente algo no coração dele, que aquela semente criou raiz em profundidade, e ele ou corre para Deus ou corre de Deus. E muitos têm acontecido isso, com muitos tem acontecido isso na hora da prova, e a gente ouve muitas pessoas dizendo: olha, eu já fui crente. Mentira sua, você nunca foi. Porque aquele que foi verdadeiramente visitado e recebeu essa semente, e o coração é um solo propício, essa pessoa jamais ela vai abandonar Jesus. Ela pode abandonar a igreja, ela pode entristecer com a igreja, ela pode entristecer com pastores, ela pode entristecer com algumas coisas que acontecem dentro dos guetos eclesiásticos, mas jamais ela vai entristecer com o Senhor. Porque o Senhor é aquele que não nos desampara, é aquele que não nos decepciona nunca. Amém? Amém. Esse solo ilustra o ouvinte que se comove com a facilidade e aceita emocionalmente a mensagem, mas seu interesse logo vai morrendo, visto que não há profundidade suficiente para as raízes crescerem. As igrejas estão lotadas, sobretudo as igrejas de multidões, as mega igrejas, elas estão lotadas de quase crentes. E sabe de uma história de dizer: fulano é amigo do evangelho? Mentira, amigo do evangelho é crente. Muitos são professos e batizados, mas não regenerados pelo Espírito de Deus. Esses não aguentam a hora da provação. O sol aqui representa as dificuldades que enfrentamos na vida cristã. E olha, não são poucas. Cristianismo não é agradável por ser o caminho mais fácil. Muito pelo contrário, é o caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminho das dificuldades. Mas ao final, nós seremos recompensados. Vale a pena seguir esse caminho. Vale a pena andar por ele. Se eu subisse aqui para trazer um evangelho de facilidades, se eu subisse aqui para dizer: olha, crente não adoece, crente não passa por isso, crente não tem depressão, crente não tem câncer, crente não passa por dificuldades, crente não é roubado, eu estaria mentindo diante da igreja e diante de Deus. Quantas dificuldades nós temos vivido, quantas dificuldades nós temos enfrentado, e quando nós olhamos para biografia dos homens de Deus do passado,
nós ficamos impressionados com os relatos de histórias de enfermidades. Lendo a história de Spurgeon, que é chamado de príncipe dos pregadores, ele sofria de uma depressão crônica, e num dos seus sermões ele disse o seguinte: eu passo por depressões tão profundas da alma que eu jamais gostaria que vocês experimentassem tais estados de infelicidade. Morreu jovem ainda, 50 e poucos anos. E andando um pouco mais, nós vemos o John Bunyan, nós vemos Lutero passando por momentos extremamente difíceis. Indo mais para trás, nós encontramos Elias, homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas paixões, mas orou com instância, e o Senhor cerrou os céus, e depois orou e o Senhor abriu para que houvesse chuva. Nós passamos por dificuldades, sim, e nós não podemos deixar que o sol das provações roube a santa semente do nosso coração. Aí vem o terceiro tipo de solo, versículos 7 e 14. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Queridos, esse solo ilustra as pessoas que não se arrependem e não arrancam as ervas daninhas que prejudicam a colheita. A gente tem visto muitos crentes com o pé no passado, com as preocupações, com coisas que estão lá atrás, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O Senhor é aquele que zera a nossa história, Ele zera a nossa vida. Aqui encontramos um espírito mundano que coloca os valores do mundo acima dos valores do reino de Deus. Esse aqui vive aqui e agora, não consegue contemplar a eternidade. Há uma preocupação de ter em detrimento de ser. Aqui a quantidade de espinhos sufoca a boa semente. Os cuidados, riquezas, conceitos, deleites da vida na terra são como espinhos que impedem que o solo se mantenha produtivo e sustentável, que é uma palavra da moda. As igrejas estão cheias de crentes fracos, preocupados e ansiosos com os cuidados deste mundo. O Senhor diz: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo Paulo disse que antes sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração com ações de graças, e a paz de Cristo inundará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Experimente apresentar seus pedidos, suas orações, suas petições, suas questões ao Senhor com ações de graças. Vá pedindo e agradecendo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou apresentando essa questão, eu não tenho como lidar com isto, mas eu lanço sobre ti essa minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Não tem sido fácil para nenhum de nós. Quando Mané começou a ministrar o louvor, ele falou a respeito disso. Ele falou a respeito do cântico de Dona Edna, cântico que muitas vezes é entoado na agonia, porque ela também tem os seus estreitos e os seus desertos, mas é uma mulher que tem caminhado com o Senhor, que tem visto a glória de Deus no seu dia a dia. Muitas perdas que se transformaram em ganhos na eternidade, muitas dificuldades superadas, e nós estamos aqui para isso, para semear a boa semente, porque a boa semente, ela tanto nos alcança para a salvação, quanto para a edificação e para a santificação. Amém? Então, meus amados,
as igrejas estão cheias dessas pessoas angustiadas de espíritos. Quem tem coração cheio de espinhos chega perto da salvação, mas ainda está longe de produzir frutos dignos de arrependimento. Finalmente, nós chegamos ao quarto solo. E eu repito, nós não sabemos onde estão esses solos. Lancemos as sementes, semeemos sem cessar. O quarto tipo de solo é o solo bom, é o solo apropriado, é o solo que foi preparado por Deus para receber a boa semente. Versículos 8 e 15, eles dizem o seguinte: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aleluia. E sabe qual é a minha oração? É que o seu coração seja esse tipo de solo. A minha oração é que o seu coração, que recebeu a boa semente, que tem recebido a boa semente, ele produza a 100 por 1 para a glória do Pai. Apesar dos percalços, apesar das dificuldades, apesar dos temporais, mas o Senhor é aquele que dá o crescimento. Se seu coração for boa semente, o crescimento virá para a glória de Deus. Jesus diz que somente este solo é produtivo. Ilustra aquele que ouve a palavra, compreende o que ela diz e a retém em seu coração. Aqui há verdadeira regeneração. Eu não acredito que salvação se perca, embora respeito muitos que creem o contrário. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, foram regenerados pelo Espírito de Deus, não morrerão 2 vezes. A morte física e a espiritual. Morrerão a morte física se o Senhor não chegar antes para arrebatá-lo. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi único, suficiente e perfeito. Nada a acrescentar. O grande problema é o solo dos corações. Seguindo um pouco mais, nem todos os cristãos produzem a mesma quantidade de frutos, mas todo cristão é frutífero. Em Mateus 13:8 diz o seguinte: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Todo cristão é produtivo, mas nem todo cristão dá a mesma quantidade de frutos. Amém? Então, se você não tem esse ou aquele dom, invista no dom que você tem e deixe que o Senhor o use naquilo para o qual você foi habilitado por Ele. Jesus contou essa parábola como incentivo aos discípulos no ministério que estavam prestes a exercer, como encorajamento também para todos nós. Não podemos perder de vista que somos apenas e tão somente, eu repito outra vez, semeadores, não convertedores. Às vezes semeamos muito e colhemos pouco, não importa. Às vezes eu vejo, eu faço pouco, faça, não lamente. Semeie, não lamente. Busque o Senhor, não lamente. Se coloque à mercê do Espírito de Deus, não lamente. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Ao levantar pela manhã, diga: Pai, eu quero ser um instrumento de semeadura nas tuas mãos no dia de hoje. O como você vai fazer, o próprio Senhor lhe dará a direção naquele dia. Amém? Amém. Então nunca devemos deixar de semear pelo fato de não conhecermos o tipo de solo
Até porque nem cabe a nós conhecer esse tipo de solo. De uma coisa o Senhor nos assegura: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você já imaginou quando você chegar na eternidade e encontrar aqueles aos quais você semeou a palavra? Glória a Deus. A honra e a glória é sempre do Senhor, mas será uma alegria ver o fruto desse trabalho. Eu queria deixar algumas verdades para que nós pudéssemos refletir sobre elas. Primeiro, é impressionante o fato de que a mesma boa semente é semeada em vários tipos de solos. E esses solos vão determinar a sua produtividade. Semeemos, contudo nunca sabemos ou saberemos em que tipo de solo as sementes estão caindo. Eu estou semeando hoje. Eu não sei se esses amados que estão aqui conosco, aqueles que nos ouvem, eu não sei se todos já tiveram uma experiência pessoal com Jesus, já entregaram as suas vidas a Cristo, mas a semente está sendo lançada. Eis-me aqui, eu estou semeando. Segundo lugar, alguns corações são solos batidos, endurecidos, que não permitem a penetração da boa semente, que acaba sendo roubada. Mas fizemos a nossa parte, semeemos. E eu quero chamar você, eu quero convidá-lo no dia de hoje a insistentemente semear. Os dias são maus. Ainda temos liberdade de anunciar Jesus neste país. Não sabemos até quando. Nós temos visto a perseguição se avizinhando. No culto passado nós mencionamos o que está acontecendo aqui na América do Sul, na Bolívia e em outros países. Igrejas sendo fechadas, ministérios sendo impedidos, pastores sendo proibidos de pregar a palavra. América do Sul. Não estou falando do Oriente, que a coisa lá já está feia já faz muito tempo. Então semeemos. Semeemos enquanto podemos. Ministre para aquelas pessoas que estão na sua vizinhança, na sua parentela. Vá andando e semeando a boa semente, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, no solo rochoso, as raízes das plantas não têm profundidade. Mesmo que seus brotos pareçam viçosos, mas as raízes não estão crescendo. Ao primeiro sinal de intempérie, a planta murcha e morre. O solo aqui não pode reclamar. A semente que recebeu era de boa qualidade. Em quarto lugar, o solo que tem espinhos sufoca a semente. São aqueles que se preocupam demasiadamente com as coisas deste mundo, priorizando em detrimento do reino de Deus. Mas uma vez a semeadura foi feita, o semeador cumpriu o seu papel. Cumpra seu papel. Quinto lugar, finalmente a semente que cai em boa terra, no solo apropriado, esta frutificará abundantemente para a glória daquele que dá o crescimento. Cabe a nós não repousar nossa mão. Aqui é só esperar a colheita para a glória de Deus. O Senhor fala através de Salomão, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, ele diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não dê descanso às suas mãos. E em último lugar, há uma ordem de Deus para semear, não importando o tipo de solo. Façamos aquilo que nos foi ordenado. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, que o Senhor nos visite com uma santa compulsão por anunciar a Cristo. Os que anunciam a Cristo são os apaixonados por Ele.
Os que anunciam a Cristo são aqueles que amam as almas perdidas. E o Senhor nos chama para isso. Que o Senhor, Ele possa ministrar essa palavra ao seu coração de um modo especial, em nome de Jesus. Amém?